Vamos ao vivo. Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez fazendo o segundo live do Tampa Bay Key Realty. Hoje estamos eu e Margarete com Álvaro Loureiro, do Homeowners Financial Group. E hoje nós vamos conversar sobre, acho que a principal dúvida e a primeira parte, é o que é mais importante quando a pessoa quer comprar uma casa, que é o financiamento. Isso mesmo. Então vamos fazer algo que é bem bate-papo, não treinamos, não... vai ser tudo bem informal. Quem estiver assistindo a gente, por favor, mandem perguntas. Vamos tentar responder a todas. Temos já uma listinha de perguntas para tentar responder. E é isso. Então vamos começar. Álvaro, se você puder falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de financiamento, principalmente o FHA e o Conventional. Qual é que é a diferença entre os dois, que acho que são os mais comuns, né? Claro. A primeira diferença entre um FHA e um Conventional Loan, vamos começar com o FHA. A vantagem. A melhor vantagem de comprar uma casa com FHA, porque só requer 3,5% de entrada do valor do imóvel. Ou seja, se fosse uma casa de 100 mil, seriam 3.500 dólares. Se for uma casa de 200 mil, seriam 7 mil dólares. Ou seja, são sempre 3,5% do valor do imóvel. Tá? A outra coisa também, você pode ter um crédito não tão alto e mesmo assim pode ter um juros baixo. Então não é, o FHA foi um programa criado para primeiro compradores ou para quem não comprou uma casa nos últimos 3 anos. Existe um mínimo credit score para isso? Sim, nós requerimos um mínimo de 580. Então você tem que ter um mínimo do seu credit score de 580 para poder conseguir uma casa, porém só coloca 3,5% de entrada do valor. Então essa é a vantagem, você não precisa ter um crédito muito alto, a entrada não é tão alta, ou seja, são os 3,5% de entrada, mas se você não tiver o dinheiro e a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou sua irmã, ou a sua esposa tiver o dinheiro ou o marido para te dar como um presente, pode ser utilizado também. E um exemplo, e se o vendedor pagar o seu closing costs, praticamente você está entrando na casa sem desembolsar. Isso, então essa é a vantagem do FHA, é o mínimo o requerido de entrada e a gente aceita até você ter um crédito um pouquinho mais challenge, um pouquinho mais baixo. A primeira não é uma desvantagem, mas uma das desvantagens é que você tem que pagar o PMI, que é o Private Mortgage Insurance. E o PMI, ele fica para a vida do empréstimo. Para os 30 anos? Sim, só se você colocar 10% de entrada que ele sai em 10 anos. Então, assim, em 2013 o governo mudou. Então, a partir de 2013, se você não colocar 10% de entrada no FHA, você tem que pagar o PMI pela vida do empréstimo. Mesmo quando ele atinge 20% de equity. Correto. Aí só tem como tirar o PMI só se você refinanciar, que há closing cost, há um custo para tirar isso. Sim. Então, se você dá 10% de entrada, aí 10 anos pagando o PMI. Ou se a pessoa adquirir a apreciação de 20% ou não, pode refinanciar, mas mais uma vez, tem que pagar closing cost com isso. Interessante. Só para já poder tirar uma possível dúvida, closing cost, para quem não sabe o que é o custo do financiamento, é o custo inicial da compra, são taxas da title company, taxas do financiamento, do banco. Algumas taxas são pagas pelo seller, mas também existem as que são pagas pelo buyer. E aí que a gente entra, que o Álvaro até citou, nós podemos, durante o processo de negociação, antes de entrarmos em contrato, já colocar uma condição para o vendedor da casa, o seller, ajudar com o pagamento do closing cost do buyer, né? E assim diminui, porque isso é cash, isso é o dinheiro out of pocket, né? O dinheiro que vocês teriam que entrar... Ter disponível para o dia de fechar Claro. Exatamente. Que cobre o cartório, que cobre o seguro da casa. Cartório, essa palavra que eu estava procurando. E certas reservas que o banco requer de seguro, de PTU, que a gente tem que coletar antes. Tá? Então, e a outra coisa também, o governo no FHA Loan, ele cobra uma coisa chamada UFMIP, que é o Upfront Mortgage Insurance Premium, né? Que é 1,75% do empréstimo. Porém, por ser um custo do governo, é o único custo que pode ser adicionado no empréstimo. Ou seja, você não, porque o closing cost antigamente você poderia adicionar junto com o monto do empréstimo e hoje em dia não pode mais. Porém, o Upfront MIP você pode. E isso porque é um custo do governo. E sempre vai ser 1,75% do valor do empréstimo. Legal. Tá? E você você acha que é viável agora você falar sobre o quanto você
faz a conta de quanto você pode ter de gasto, para quanto você ganha, fazer essa diferença. Agora, já que está falando do FHA, eu preferi mais... Não, pode. É que é diferente, né? O cálculo. Sim, sim. O FHA é o comprometimento de renda que a gente fala, né? Ou seja, o banco quer ver que o pagamento da casa nova, mas todas as suas outras dívidas não passem de 45% da sua renda bruta quando a pessoa é um empregado de uma empresa. Tá. Ou seja, tem W2. É um W2. Agora o banco quer ver o 45% quando você é self-employed, uma pessoa autônoma, é 45% da sua renda líquida. Ou seja, você pode ter declarado, um exemplo, $100 mil no ano, mas se você pagou um imposto baseado em 50 mil, a gente tem que qualificar baseado em $50 mil por ano, ou seja, 4.100. Tá? Então isso já dá para a pessoa ter uma ideia de quanto que ela tem que fazer para poder se qualificar e quanto que ela pode comprometer a renda dela. Isso é mensalmente, né? Correto. Porém, dependendo do seu crédito, dependendo de outros fatores, a gente consegue ir até mais alto do que isso. Ou seja, a gente consegue aprovar até 56% no FHA. Tá? No convencional, a gente pode chegar até 50% dependendo do seu crédito. E aí então agora fala um pouquinho do conventional. Claro, do convencional, qual que seria a vantagem do convencional? Primeiro, não ter o PMI pela vida do empréstimo. Qual o valor do PMI hoje? Depende do empréstimo e depende do crédito, de quanto você está colocando de entrada. Mas dependendo se você tiver um crédito, e o mínimo, o credit score do convencional são 620. Tá? Então, assim, dependendo do cliente, quando você tem um cliente que tem um crédito de 620, às vezes fica mais barato você ir a FHA. Porque o PMI do FHA, ele não é regulado baseado no credit score. É uma porcentagem relevante se você tem um crédito de 800 ou se tem um crédito de 580. No convencional, não. Quanto maior o seu crédito, melhor o seu PMI. Quanto maior o seu crédito, melhor os juros. E no FHA ele não distingue muito por isso. Ou seja, você pode ter um crédito de 580 e ter um juros muito competitivo, competitive, e você pode ter um crédito de 800 que a diferença não vai ser tanta. Contrapartida no convencional é completamente diferente. Quanto maior o seu crédito, melhor o seu juros. Então, isso são vários fatores que determinam e você faz uma consulta com a pessoa para poder determinar para ela qual é a melhor opção, se é FHA, se é convencional, você explica tudo isso para ela e faz algum cálculo ou você só explica mais ou menos e diz assim, essa é a melhor opção para você, financeiramente vai ser mais vantajoso? Sim, não, é uma excelente pergunta. Normalmente o que eu faço é o seguinte, eu olho o crédito, porque também quando a gente olha o crédito é um componente do que a gente vai qualificar o cliente. Porque o crédito, a pontuação vai determinar qual tipo de produto ou de programa a pessoa vai qualificar. Porém, a gente olha as dívidas também. Porque dependendo do que o crédito mostrar de dívida, a gente talvez não consegue FHA, a gente tem que ir convencional. Ou vice-versa. Então, assim, mas sim, para determinar um exemplo, um juros, é uma pergunta que todo mundo pergunta, qual é o juros hoje? Então depende da entrada, depende do programa, qual é o seu credit score, se você está comprando uma casa, um single family home, um townhome, versus se você for comprar um condo. Então é tudo baseado, quanto maior o risco e para o banco, maior é o retorno, ou seja, maior vai ser os juros. Então o condo sempre vai ser um pouquinho de 0,125 a 0,125 mais alto em juros do que uma casa ou um townhome, por causa do risco. Tá, legal. Já que você já entrou nesse assunto, então, vamos falar sobre isso. Muitas pessoas acham interessante comprar o condo é o apartamento. Correto. Então, qual é a diferença exatamente entre uma casa, townhome e o condo na hora do financiamento? Porque alguns condomínios não é nem possível ser financiado, né? São poucos que a gente consegue aqui em Tampa fazer financiamento. Claro. A primeira coisa que o banco vai olhar a gente vai pedir o Condo Questionnaire, que é praticamente um questionário que a gente pede para a associação do condomínio. E a coisa que a gente olha demais na associação é a seguinte, a gente está querendo olhar se dentro da reserva da associação eles têm 10% desse dinheiro alocado para reserva, ou seja, se precisar trocar o telhado, se precisar pintar de novo ou qualquer outra coisa, se eles têm esse dinheiro guardado. Porque caso contrário, quando eles tiverem que repintar o prédio
Quando eles tiverem que trocar o telhado, etc., se eles não tiverem essa reserva, quem acaba pagando por isso é o homeowner, é o inquilino. Entendeu? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa também que o banco olha é o que a gente chama que é a concentração de investidores. A gente quer ver se, vamos dar um exemplo, de 100 unidades, qual é a porcentagem de pessoas que compraram para morar versus de casa veraneio e para investimento. Quando o banco vê que tem uma concentração acima de 50%, 60% de investidores, é um risco muito grande. Quer dizer que são unidades que estão alugadas, né? Que tem Correto. inquilinos. Então, o que nós aprendemos com o que aconteceu atrás foi... Tivemos uma experiência. Então, lá atrás, o que o banco aprendeu foi o seguinte: a primeira coisa que a pessoa deixa de pagar é um investimento. Então, a casa onde a pessoa mora, o primary home dela, ela sempre vai continuar pagando o banco. Claro. Mas quando você tem uma casa de investimento que, perdendo ou não, você não vai perder muito, ele para de pagar. Então, essa é a razão pela qual o banco olha tanto esse Condo Questionnaire, para ver a concentração de investidores e se tem a reserva. E olhamos outras coisas, mas, porém, essas são as duas coisas primordiais. Existe algum tipo de lista ou alguma coisa que a pessoa ou você tem acesso para dizer já esse condomínio não tem como, ou tem que passar pelo processo de ordenar o Condo Questionnaire? Ou tem alguma coisa assim mais simples que a gente possa fazer uma pesquisa rápida? Sim e não. Tem, por exemplo, um FHA. O FHA a gente pode puxar do website do FHA. A gente tem como checar quais são os condomínios que já são aprovados. E o público pode fazer isso também? Podem Tá, também. ok. Podem também. E, ou A seja, gente depois vai colocar esses link, links, coisa para vocês poderem ter acesso. e esse seria, eles podem entrar com 3,5% de entrada, se for aprovado como se fosse o FHA. Tá? Convencional, a lista é um pouquinho mais extensiva, ou seja, não é tão grande, porém é um pouquinho mais extensiva do que um FHA. Tá? Mas o que acontece? Muitas das vezes o condomínio ele só qualifica só se o cliente colocar 25% de entrada. Por quê? Porque aí, quando a gente for checar o Condo Questionnaire, tem muitas perguntas que não é concentração de investidores, não se a pessoa tem muito delinquency lá, mas a gente evita, tem outras perguntas que a gente não precisa fazer. Então, o que faz que esse condomínio seja facilita para aprovação. Ou seja, se a pessoa for comprar o condomínio para morar, para ficar esse processo mais streamline, mais rápido, seriam 25% de entrada. Se for um condomínio para uma casa, um condomínio veraneio, ou seja, a pessoa mora no Texas, Nova York, ou mora em Tampa e quer comprar um condo em Clearwater. Seriam 30%, passar o verão. Isso, aí seriam 30% de entrada. Aí isso é tudo streamline. Porém, como se for uma casa de investimento, de investidor, não tem outra coisa, são 25% de entrada e a gente checa tudo. E existe um valor mínimo que vocês financiam? 50 mil. Tá. E não tem valor máximo, a gente até Mesmo 10. pro FHA não tem Falando em valor máximo, Sim. isso que eu ia perguntar. FHA tem. FHA tem, isso é uma excelente pergunta. Então, cada condado tem o seu, que a gente chama que é o Loan Amount Limit, né? É o máximo que vai. Ou seja, em Hillsborough County agora a gente está 275.565, tá? Pasco e Pinellas também. Mas tem County, Manatee County, Sarasota County, Broward, Miami-Dade, tudo isso é um pouquinho mais alto. Tá. E esse é o loan amount, não Isso. necessariamente vai ser o purchase price, então o valor Correto. Da compra final, compra, né? Do valor isso. final da casa. E vamos dar um exemplo, que tem um cliente que queira comprar uma casa de 300 mil, mas devido a crédito ou income, o que for, a pessoa não qualifica para o empréstimo convencional. O cliente sim pode trazer a diferença para deixar nos 275 mil. Certo. de dinheiro. Em cash. Correto. Tá. Então não é porque está acima do valor do limite do empréstimo que o cliente não vai qualificar, ele pode fazer também. Bacana. Ok. Vamos dar uma lida aqui que a gente Eu se tenho perdeu. uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para todos vocês. O processo de comprar um imóvel aqui é bem diferente do Brasil, né? Então o pessoal chega aqui achando que é uma coisa parecida. Explica brevemente assim para o pessoal qual que é o papel do corretor e qual que é o papel do lender no processo de compra. Tá. Quem que a gente procura primeiro? Bom, vai depender muito da pessoa. Às vezes ela acaba já vindo pra gente, já tendo conversado com o banco, ou com o lender, ou com o broker, e vice-versa. Às vezes ela vem falar conosco, que somos corretoras,
e pedindo até informações porque não sabem. Até muitas pessoas às vezes me confundem. Agora que eu sou real estate broker, acham que eu sou broker de lenders, mortgage broker. Fazer um empréstimo. Mas aí, claro, a gente explica. O nosso papel é fazer toda a parte da busca da casa, de determinar quais são os critérios de escolha. Nós mostramos as casas, nós temos acesso a todas as casas de todas as corretoras. Trabalhamos com todas as casas que estejam disponíveis e à venda. Fazemos a parte contratual, negociação. Seguimos todos o passo a gente fica prestando atenção se o lender está fazendo o papel dele, se a title company está fazendo o papel. A gente tenta coordenar e gerenciar e make sure que está tudo acontecendo dentro dos prazos, para não termos problemas no contrato. E para o closing, né, está mais fazendo uma parte de consultoria também. O banco é o que vai realmente emprestar o dinheiro e é ele que vai fazer até as perguntas, que muitas vezes as pessoas já vêm para a gente fazendo perguntas do tipo quanto que vai ser o meu pagamento mensal se eu for comprar uma casa de 200 mil? Aí, essa é a pergunta para o lender. Claro. Ou então, eu quero até... Assim, voltando à pergunta, né? O que vem antes? A gente tem que trabalhar em conjunto, a gente tem que trabalhar junto. Então, às vezes não adianta a gente já sair vendo casas de um certo valor, então a gente tem o cuidado de dizer, primeiro conversa com o lender, veja se você vai ser aprovado para esse valor, para a gente ter a certeza de que a gente está olhando a coisa certa para os dois lados, né? Para a gente não ter, às vezes a pessoa é aprovada para mais ou para menos, então acontece em paralelo, né? Tem que acontecer junto. Eu acho que de uma certa forma acontece deles nos procurarem, mesmo antes do banco, por não ter a experiência de no Brasil ser diferente, de repente ir direto para uma imobiliária, né? Muita gente, eu acho que a maioria das pessoas, maioria não, mas de um modo geral, assim, compra cash no Brasil, é diferente daqui. E por isso que de repente, porque nos conhecem, acho que então é mais fácil vir direto conosco. Vou até fazer um parênteses, a gente normalmente indicamos, trabalhamos muito com brasileiros, esse vídeo é para brasileiros e normalmente quando as pessoas nos pedem indicação, nós damos uma indicação de 2 ou 3 lenders e pedimos para eles conversarem com todos eles, porque eu costumo dizer que a parte chata, estressante do processo não é nossa, não é com a gente. Aquele negócio de documentação, de dar toda a sua vida financeira, que é a parte mais chata mesmo, é com o lender. Então, conversem, façam uma entrevista, shop around. Muita pessoa também pergunta que isso é uma dúvida importantíssima. Quando vocês puxam crédito, não é como aplicar para um cartão de crédito, que se você vai em um dia num shopping spree e aplica para 3 cartões de crédito, isso vai afetar muito o teu crédito. Quando é a questão do lender, você pode shop around, você pode ter o seu crédito puxado por vários. Tem um grace period, né? Tem 30 dias. Tá. 30 dias. 30 dias. Então, nós temos trabalhado bastante com Álvaro, temos tido experiências excelentes. Você está na lista dos brasileiros que nós indicamos, então é isso, eu queria fazer esse parênteses sobre essa questão. E nós não trabalhamos juntos de maneira alguma, assim, você pode sempre escolher trabalhar com o lender que você quiser, seja ele o seu banco, um broker, e a mesma coisa com o corretor, né? A gente não tem associação nenhuma, nós não ganhamos quando indicamos eles e eles também não ganham nada quando não nos indicam, até porque contra a lei, né? A gente não pode trabalhar junto. Antiético. Quer falar alguma coisa? Não, e tá certo, falando o que a Corina falou, o que a Margarete falou, é isso, depende muito do cliente, tem muito cliente que vai vir direto para vocês, e tem muito cliente que vai vir direto a mim, vai falar assim, Álvaro, eu não quero sair procurando uma casa e depois quero me apaixonar por uma casa onde eu não posso conseguir, porque eu não declarei dinheiro suficiente no meu imposto de renda, ou isso aconteceu. Então a gente sempre um encorajamento para falar para o cliente, vem para o banco primeiro, deixa eu fazer sua carta de crédito para que você não comece, sabe, olhar a casa onde você não possa financiar. E o que a gente tem falado bastante também, desculpa, é que
no mercado de hoje, né, a partir do momento que você gostou, levamos o cliente, ele gostou da casa, tem que agir rápido, tem que estar com a carta de aprovação na mão. Hoje em dia não tem como não tem mandar como oferta. fazer a oferta sem o pre-approval letter do banco, né? Aliás, explica para eles, Álvaro, o que é essa carta de pré-aprovação. Claro, claro. E só falando um pouquinho que você falou, que eu brinco até com todo mundo, a casa que você viu hoje, que é fazer uma oferta amanhã, é uma casa que outra pessoa viu ontem, está fazendo uma oferta hoje. Então, tá acontecendo demais. A pessoa, você vê hoje, vai fazer oferta, já tem uma oferta na casa. O processo de pré-aprovação, a gente faz até um pouco diferente. Tem certos bancos que não checam crédito, não olham documentos, só fazem um interview, né? Verbal. Até online, às vezes. Agora tem algumas companhias online que a pessoa coloca lá o mínimo de informação. Isso não, infelizmente não funciona assim. Sabe? Do jeito que nós fazemos, assim, a gente sempre pede os documentos antes para checar, que seriam os pay stubs, né? Que são os olerites. A gente pede o W2 e o imposto de renda. E a gente também pede o extrato bancário para ver de onde está vindo o dinheiro da entrada. Então, e checamos o crédito também. Então, a razão pela qual nós fazemos isso tudo antes é só para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o cliente. Porque quando ele estiver, sabe, tirando o tempo do trabalho dele para ir buscar uma casa, tirando o tempo dele no sábado, no domingo, no que seja, ele sabe que ele não está perdendo o tempo dele. Que nós já fizemos nosso dever de casa e ele está realmente pré-aprovado. Entendeu? Então, esses são os documentos. E é claro que depende de cada tipo de trabalho. Se a pessoa é uma pessoa autônoma, a gente tem um certo requerimento de documento. Se a pessoa é empregada e trabalha para uma empresa, a gente requer outros tipos de documento. Sabe? E do decorrer da carruagem, a gente vai vendo, ok, o crédito da pessoa é isso, não preciso de mais nada. Ok, tem alguma coisa que apareceu no crédito, eu consigo te aprovar, mas me manda prova do que isso aconteceu. Então essa é a vantagem da gente, pelo fato da gente ter a pessoa que aprova, que chama o underwriter, né? E a pessoa que faz todo o processamento também, tirando eu como lender, tem todos no nosso escritório, isso facilita bastante também a aprovação. Então, em muitas outras coisas onde um banco não olharia por causa de aconteceu algo de alguém que não está disponível no momento. Claro, e o fato da gente trabalhar direto com o governo, nós estamos mais confortáveis com um certo nível de risco que outros bancos estão. E a carta de pré-aprovação, a pre-approval letter, não significa que a pessoa está aprovada, né? Claro, mas não, essa é uma excelente pergunta. Porém, o que acontece? A gente, baseado nessa carta, nós já fizemos tudo, o possível e impossível, para tentar descartar qualquer perigo possível. Porém, sempre há o appraisal, a gente tem que esperar que a casa avalie, pelo valor de compra. A gente também checa que não tem nenhuma pendência, nada no título da casa. Porque, a documentação. Claro, porque caso alguma coisa aconteça, você compra uma casa e tem um lien do IRS, a gente fecha, agora quem é o responsável é você. Então a gente não checa se a gente não tiver um clear title, né? Que como no Brasil também eles têm esse documento. Mas voltando a falar, assim, então a gente sempre pede para o cliente assim, eu sou seu amigo, então me fala coisas que você não falaria para ninguém, eu preciso saber agora, porque se você não me falar eu vou descobrir. Não vale a pena esconder. Realmente é importante fazer esse pre-approval letter para você estar realmente preparado na hora, né, da gente já colocar a oferta e para saber que vai dar certo, né? Se a gente já está o quê? 50% caminho andado depois que está feita, muita coisa vai acontecer, mas você vai estar bem adiantado, né? Claro, facilita também, porque no processo de pré-aprovação a gente já pode começar a ver, ok, isso pode ser um problema, vamos já ajeitar isso aqui agora, antes, porque quando chegar lá, o processo vai muito mais rápido para fechar. Você pode falar um pouquinho, Álvaro, sobre a diferença da tua empresa e do banco, que as pessoas têm, talvez isso venha do Brasil, o fato da pessoa ter conta, tenho 20 anos, eu tenho conta com esse banco, então eu vou financiar com ele, porque eles já têm as informações e eles vão me dar mais dinheiro, um better deal, porque eles já me conhecem. Qual que é a diferença entre esses grandes bancos, né, os commercial banks e a empresa onde você trabalha? Claro. Uma das maiores vantagens do nosso banco, primeiramente, é ter tudo centralizado, que é ter o underwriter, a pessoa que aprova,
a processor, o closer, todo mundo dentro do escritório. Tá? Que isso facilita perda de documento, eu já mandei isso, que infelizmente, querendo ou não, às vezes acontece, o banco, o underwriter olhou alguma coisa e quer uma cópia melhor, ou a página foi cortada, etc. e tal. Mas primeiramente, são juros. Tá? Então essa é uma grande diferença nossa. Mais uma vez, pelo fato de a gente trabalhar direto com o governo e não ter aqueles layers de brokers e tudo isso, a gente passa para o cliente os juros mais baixos que tem. Tá? O nosso custo sempre é mais baixo também. E uma das vantagens grandes é que você vai lidar com uma pessoa que é licenciada, ou seja, que sabe o que está fazendo. Então, assim, outros bancos são excelentes e têm suas vantagens, as desvantagens, mas a vantagem do nosso banco você vai estar lidando com um profissional que é licenciado, você vai estar recebendo os juros mais baixos que tem no mercado, com um custo mais baixo também, e a gente vai conseguir fechar muito mais rápido. E se você é brasileiro, ainda pode falar em português. Pode falar português ainda. Uma grande vantagem. Uma pergunta também bem recorrente. Quais são as vantagens, o que é o programa do First Time Home Buyer? Tá. First Time Home Buyer tem alguns programas, o governo dá alguns incentivos. É claro, tem uma assistência do governo que a gente chama de DPA, que é o Down Payment Assistance, que funciona para uma pessoa que é o primeiro comprador, ou não esteve em título da casa da mãe, do pai, do irmão, da tia, do que for, nos últimos 3 anos. Tá? Então, assim, é um requerimento, sim, você tem que ter um credit score de pelo menos 640. E tem requerimentos também, dependendo se for um FHA ou se for um convencional, tem um requerimento de income. Ou seja, dependendo de quanto você e sua família fazem, você não qualifica, você faz muito dinheiro para isso. Então, número de pessoas na família também? Também. E agora o governo está saindo com novos números, eles estão aumentando um pouquinho mais agora. Okay. Isso é um valor que o governo ajuda para o closing cost e o down payment, e a pessoa ela tem que devolver esse dinheiro. Como que é a regra depois do processo, depois de anos que ela já está na casa? Sim, o governo empresta até 15 mil dólares. Tá? Ele empresta. Ele empresta. Porém, se você ficar na casa por 5 anos, se você não alugar a casa, se você não saldar a dívida, se você não refinanciar, fazer nada na casa, ou seja, fique na casa por pelo menos 5 anos, esse empréstimo de 15 mil vira um presente. Ou seja, você não tem que repagar a dívida. E se o seu income aumenta? Não tem importância. Durante o processo até o closing, você passar pela especificação de crédito, de income e o resto do comprometimento de dinheiro também. Mas mesmo durante depois que muda para casa, não? Okay. O que o governo quer ver de verdade foi que você não tomou essa vantagem do governo e, na verdade, comprou essa casa para ser uma casa de investimento. Porque eles checam. Eles têm como checar. Existe algum link que a gente pode anotar para essas informações todas? Sim, eu posso lhe enviar. Nós passamos também. E nós fazemos dois, do FHA e do convencional. O convencional não muita gente escuta do convencional, porque são poucos bancos que fazem, porém nós somos uns que somos aprovados pelo condado para fazer. E na verdade, assim, e é até um pouco melhor se o cliente qualificar para o convencional pelo simples fato do PMI. Porque quando a pessoa pega uma assistência do governo no FHA, tá, ele vai ter PMI pela vida do empréstimo, no convencional não. Eu não sei se você chegou a falar do mínimo de down payment do convencional. 3%. Então a gente tem empréstimo dependendo até de quanto você faz, que nós financiamos até 97% do empréstimo. E os 15 mil que você mencionou, sim, tem cliente que fala assim, Álvaro, eu tenho dinheiro para o closing cost, mas eu não tenho dinheiro para o down payment. Então eu posso usar a assistência do governo, o 15 mil completo, para o down payment. Então não tem que ser, mas tem gente que não tem dinheiro para nenhum dos dois. Então dá como a gente quebrar. Ou seja, eu posso fazer o convencional, se o cliente qualificar com a assistência do governo, com 3% de entrada desses 15 mil, e o resto a gente usa para o closing cost. Então tem cliente que chega no closing sem botar nada. Sem ter que dar nada de dinheiro. Claro. Falando em prazo, para quem sofreu um foreclosure, short sale, bankruptcy, quanto tempo demora para ele conseguir financiar novamente? Existe um prazo? Sim, então convencional. O convencional foreclosure, a pessoa tem que esperar 7 anos do dia que a casa foi vendida. Então, ou seja,
A casa foi vendida, teve um foreclosure dia 31 de julho de 2010. Agora em agosto desse ano a gente já pode financiar já. Tá. Então serão, pro convencional são 7 anos no foreclosure, 4 anos no short sale, ou um deed in lieu foreclosure. Um deed in lieu foreclosure praticamente é igual um carro trabalho. Você tem um carro que é repossessed, você tem um voluntary, um voluntário e um involuntary. Então um deed in lieu foreclosure é pouco parecido como se você tivesse devolvido a casa em perfeitas condições, com o banco, não foi nada involuntário como um foreclosure. Tá? Porém, tem uma coisa muito legal que o governo lançou. Então, vamos dar um exemplo que a pessoa teve um hardship e teve que fazer um bankruptcy. Então, mas dentro desse bankruptcy, a pessoa falou assim, eu também não consigo pagar minha casa. Então, eu vou adicionar a casa no bankruptcy. Então, vamos dar um exemplo que a pessoa fez um bankruptcy. E o bankruptcy foi discharge, né? Ou seja, acabou 4 anos atrás. Porém, a casa que a pessoa adicionou, ou seja, ela nunca quis ficar com a casa, mas sim adicionou do foreclosure, foi vendido ano passado, eu posso fazer mesmo assim, baseado nos 4 últimos anos que o bankruptcy foi discharge. Então, ou seja, são 4 anos, mas se a casa foi adicionada no bankruptcy, eu posso fazer baseado naquele dia. Legal, interessante. O FHA foreclosure são 3 anos, e o short sale seriam 2 anos. 2 anos só. E a gente tem um programa também que é claro, é tudo baseado no profile do cliente, quanto de entrada, etc. e tal, a razão pela qual levou a pessoa a ter um foreclosure, porém nós podemos fazer até com 1 ano, mas é caso por caso, sabe? Então assim, se a pessoa estava fazendo X de dinheiro um ano e perdeu o emprego, ou o salário foi cortado por 20% a 40% a mais, ou seja, mas tem que provar que isso aconteceu. Aí a gente consegue fazer com 1 ano só. Tá, ok. O que são discount points? Tá. Discount points tem gente que vê no loan estimate, que a gente chama, que é o estimado, ou no CD, que é o novo HUD, né, que é o closing disclosure. Vamos dar um exemplo que os juros do dia está, um exemplo, 4%. Mas a pessoa fala assim, Álvaro, mas eu quero muito ter um juros de 3,875. Então, há um custo para adquirir esse custo, e isso que seriam os discount points. A pessoa está comprando os juros. Ela compra os juros. Isso, mas nem sempre vale a pena para o cliente. Porque cada oitavo tem seu próprio custo. Então, às vezes, não vale a pena você comprar um juros 1/8 mais baixo, que vai lhe custar, às vezes, 2 a 3 mil dólares. Ou seja, quando você fazer a matemática de quanto tempo vai demorar para você pegar esse dinheiro de volta, não vale a pena. E os seus juros são 100% dedutíveis no seu imposto de renda. Então essa é uma redução às vezes que vale a pena. Ok. E o que você pode, né, comentar para a gente que é a despesa mensal na compra de um imóvel? Relacionada ao financiamento, o que vem junto com o pagamento. Isso. Sim, então quando a pessoa financia, normalmente o pagamento vai incluir o seguro da casa, vai incluir o property tax, que é o IPTU da casa, e vai incluir também o PMI da casa, que é o Private Mortgage Insurance. O que é mensal e o que é anual nessas taxas? Tudo é mensal, porém existe, se o cliente coloca 20% de entrada, ele sim pode escolher que ele queira pagar o seguro e o IPTU dele anual. Tá? Mas normalmente o banco sempre paga. E essa é até uma boa pergunta, porque é um mito. Tem muita gente que não quer pagar mensalmente o seguro e o IPTU, porque eles acham que eles pagam juros em cima disso. Porém não, você só paga juros baseado no saldo devedor. Então você pagando mensalmente o seu seguro, o da casa, né? que é o Homeowners Insurance, você pagando o property tax, que é o IPTU na casa, você não paga juros sobre esse dinheiro. Tá? E a única coisa que o banco não paga para você é quando você tem uma associação, que é o condomínio, que é o HOA, que a gente chama no Brasil, que é o condomínio. É a única coisa que o cliente é responsável por fazer o pagamento só. O banco não vai incluir nesse pagamento. Até falando sobre o HOA, que até foi uma dúvida ontem, né, que nós tivemos com o cliente. A pessoa às vezes tem uma ideia de custo, então vamos, um número, por exemplo, 200 mil, eu quero comprar um imóvel de 200 mil. Não necessariamente você consegue comprar uma casa de 200 mil ou uma townhome, porque aqui a townhome, que
normalmente tem o HOA, que uma casa às vezes não tem. E isso faz diferença porque vocês levam em consideração no pagamento mensal. Apesar do HOA não estar dentro do mortgage, ele é um custo fixo. É um custo fixo que vai lá dentro daquela parte, né, que você falou das dívidas, né, que ele é parte do pagamento mensal. Então, às vezes, é possível comprar uma casa mais cara do que uma townhome, né? Porque dependendo de quanto for o HOA, vai botar você acima do Flood pagamento. Insurance também altera isso? Sim, a gente tem um report que a gente chama da FEMA, da FEMA é a agência do governo, que mostra um mapa pra gente do que a casa tá, se tá. Então, até o custo do Flood Insurance vai depender do tanto que a tendência da casa de inundar. Então, se tem casa que é só um terreno pequenininho aqui do terreno da frente, o Flood Insurance é muito mais barato do que se a casa completa tiver a chance de inundar. Então, é tudo baseado na agência do governo. A FEMA foi que mapeia tudo. E se sua casa se encontrar dentro desse mapa, o banco vai sim lhe obrigar a ter Flood Insurance, tá? Então, incluído no essa é a minha pergunta. Se vai alterar o seu pagamento também. Sim. Vai ter o insurance mais caro, né? Claro, Fica mais caro ter que pagar Flood Insurance. Isso é uma coisa que normalmente nós temos acesso e já podemos avisar de antemão, até antes de ver a casa. Ó, essa é uma casa localizada numa flood zone ou numa não flood zone. Então, até tem gente que prefere não estar na flood zone. Isso a gente já pode até ajudar de início já, para evitar essa surpresa. Uma pergunta que aparece bastante também eu não moro nos Estados Unidos, mas eu quero investir, eu não tenho social, eu não tenho conta no banco americano. Eu posso comprar um imóvel? Eu posso financiar um imóvel? Pode sim. Para investidores estrangeiros, né? Seriam 30% de entrada. O banco dá 30 anos para pagar, ou seja, o empréstimo seria, a gente faz a amortização de 30 anos. Mas sim, tem como fazer sim. Então a pessoa tem que ter pelo menos um visto, se mora fora dos Estados Unidos, um visto de turismo, porque o banco tem que provar assim, que você tem um meio de poder ir na sua casa, né? Que seria uma casa de veraneio. E a gente financiaria até 2 casas, ou seja, a gente faz a casa de veraneio e um investment home. Tá? E a pessoa comprova a renda tudo do Brasil, né? Correto. É um foreign national. Exatamente, comprova a renda baseado no Brasil. Então, pela mesma coisa, se a pessoa é empregada de um exemplo, é um médico que trabalha num hospital, isso é uma pergunta que surgiu esses dias. Se o hospital lhe paga como um olerite, como um assalariado, a gente teria que pegar a cópia do olerite. E tudo tem que ser traduzido para o inglês, tá? Se a pessoa é uma pessoa self-employed, uma pessoa autônoma, aqui um exemplo, faz parte do membro do hospital, porém tem ganha seus recursos diferentes. E é considerada uma pessoa autônoma, aí a gente precisaria de uma carta do contador falando quanto que ele já fez. Um exemplo, se fosse hoje, a gente precisaria de uma carta do contador falando quanto essa pessoa fez em 2015, 16 e de janeiro até hoje. Uma carta ou você diz também o imposto de renda? Não, a gente não chega nem imposto de renda. Mas a gente precisa da cópia da licença do contador. Mas isso só serve para pessoas autônomas só. Tá? Se você for um assalariado, a cópia do olerite e do imposto de renda também no Brasil. Mais alguma pergunta? Eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui conversando. Tem alguma pergunta de alguém? 37. 37, ok. A gente acaba, se continuar conversando aqui, tem um monte de eu tenho uma pergunta assim aqui que eu acho que a gente não falou. De repente, como é que existe possibilidade de 2 pessoas, não marido e mulher, mas 2 amigos, serem proprietários de um mesmo imóvel financiado? Ou 5 amigos. Sim, não, tem Posso sim. juntar renda de quantas pessoas eu quiser. Eu, a Margarete, a Corina, a gente quer comprar, a gente pode juntar nossa renda e comprar uma casa junto. Tem como sim. Isso acontece bastante até. Às vezes tem gente que está começando agora, quer comprar uma casa, porque quando você começa a ver, com o aumento do aluguel hoje em dia, que não vale nem assim, se você tem um crédito, se você tem que comprovar sua renda e você consegue comprar, não tem por que você de alugar hoje em dia. Então acontece sim, muita gente fala assim, eu quero comprar com o meu melhor amigo. Sim, se os 2 qualificarem com crédito com um income, a gente pode juntar a renda e qualificar sim para essa casa. E seria então, todo mundo vai no empréstimo, todo mundo vai no título, ou seja, seria 50-50.
se fossem 2, mas teria como sim. Uma pergunta que acontece demais assim, ó, eu não sou casado, mas eu quero comprar com a minha noiva, ou eu não sou casado e quero comprar com meu noivo. Sim, pode sim, os dois podem comprar, mesmo não sendo casados, tá? Porém, essa é a coisa, você não está casado, ou seja, você quer comprar uma casa e você não é casado, é um exemplo, e você não está no empréstimo, você não pode ir no título da casa. É uma coisa que acontece demais. Você só pode ir no título da casa só se você é casado ou se você estiver no empréstimo. Entendeu? Então, assim, e uma outra pergunta também que muita gente faz na lei na Flórida, né? Eu quero comprar uma casa, mas eu não quero que, um exemplo, eu não quero que meu marido fique no título dessa casa. Infelizmente, a lei da Flórida não reconhece isso. Então, quando é seu primary home, ou seja, a casa que você vai comprar para viver na casa. Então, o seu spouse, né? Então, o seu marido, a sua esposa, eles são obrigados a ir no título. Tá? Até na hora da venda, se um comprou quando era solteiro, mas casou e vai vender e agora é casado, ele também tem que assinar, que é bem rígido, né? Essa questão de... A única coisa que às vezes dá para fazer é você fazer só um acknowledgement que o seu spouse, né? Que o seu marido, a sua esposa está comprando uma casa. Mas isso assim, a esposa ou o marido tem que ir no dia do closing assinar o documento. Até se, por exemplo, eu quero comprar uma casa e meu marido está ciente que eu quero só no meu nome, ele tem como assinar algum documento dizendo, eu não faço parte disso, é só Sim, ou esse não? é acknowledgement. Esse vai ter um acknowledgement que o spouse dele, você, está comprando uma casa. Ok. Sabe? Mas quando for vender a casa, ele precisa estar lá. Você falou um pouquinho, Álvaro, sobre, isso era até uma das perguntas que a gente tinha pensado. Hoje o aluguel aqui em Tampa está muito caro, né? Muito. Então tá valendo a pena, muitas vezes vale mais a pena comprar e financiar e pagar o teu financiamento do que o aluguel. Até uma piadinha que a gente faz, né? De alguma maneira você está pagando algum financiamento, senão o teu é de outra pessoa. Então, qual a sua visão do mercado hoje? Sim, não, eu concordo plenamente. A vantagem de comprar, você vai poder deduzir o seu imposto, os juros, né? No imposto de renda, você está ganhando com um imóvel, é um investimento que está apreciando em valor, ou seja, você não está perdendo valor, sim, e querendo ou não, essa é outra coisa, você comprando ou não, alugando, você está pegando empréstimo, você está pagando, ou você paga o seu próprio empréstimo, ou você está pagando o seu landlord, né, para saldando a dívida. Então, assim, hoje em dia não tem um porquê, tem muita gente pagando $1.500, $1.300, $1.600 de aluguel, e dependendo da localização de tudo isso, você consegue uma casa de $250 mil por isso. Entendeu? Então, literalmente não tem um porquê. Com esse tanto de opções e ajudas do governo e maneiras que podemos negociar, nem você não precisa ter tanto dinheiro guardado, dá para se preparar rapidamente. Às vezes com 6 meses dá para mexer no crédito. Você ajuda nisso também? Se a pessoa às vezes tem um trabalho fixo, tá bem, mas o crédito não está tão bom. Ela tem como falar com você e você dar umas dicas? Tem. A gente tem o nosso próprio Credit Enhancement, né? Que a gente ajuda né? Melhorar o crédito do cliente. Então, muitas vezes a gente dá uma carta que o cliente está aprovado. Porém, o que a gente faz assim, entre a gente né? no backstage, a gente começa a trabalhar no crédito do cliente para que a pontuação possa subir e, consequentemente, a gente possa oferecer um juros mais baixo. Então isso é muito rápido, dependendo do tipo do crédito, dependendo do que tem que fazer. Isso pode demorar às vezes de uma semana, bem simples, a um mês. Mas vale a pena. Se você está pagando aluguel, está pagando no mínimo mais que 1.200, vale a pena pelo menos conversar e ver se, né, de repente, você poderia estar aí comprando e está pagando um aluguel. Então é isso, vamos parar por aqui, a gente já ficou longo. Eu quero agradecer ao Álvaro ter vindo aqui, participar dessa conversa com a gente, espero que tenha sido informativo. Fiquem à vontade para ainda assim nos mandarem perguntas, vamos colocar os nossos contatos do Álvaro também, para quem quiser entrar em contato. E é isso aí, estamos à disposição e somos especialistas aqui na área de Tampa Bay, mas cuidamos de... outra pergunta, você pode financiar para qualquer lugar, né? Qualquer área. Eu sou licenciado na Flórida toda. Então, qualquer lugar na Flórida. Então é isso aí. Algum comentário? Isso aí. Nos aguarde para a próxima live, que acredito que em 2 semanas. Isso aí. Obrigada. Boa noite. Boa noite.